Homem que queria tirar a própria vida salva a vida de uma senhora que quase foi atropelada por um carro. Este poderia ser apenas mais um título sensacionalista, mas para Rodrigo, era a cruel realidade que ele estava vivendo. Naquela noite, Rodrigo estava decidido a acabar com tudo. A vida para ele havia perdido o sentido. O peso do luto pela perda de sua mãe, que falecera repentinamente no ano anterior, era insuportável. Ele se culpava todos os dias, acreditando que de alguma forma poderia ter feito mais por ela. A culpa e a solidão se tornaram suas companheiras constantes, e ele não via mais saída. Ele caminhava pelas ruas da cidade, sem rumo, sem esperança. Quando chegou a uma ponte sobre um rio, parou. Olhou para a água corrente abaixo e respirou fundo, decidido a dar o passo final. Mas no momento em que se preparava para pular, um grito agudo cortou o silêncio da noite. Ele se virou instintivamente e viu uma senhora idosa, que estava prestes a atravessar a rua, completamente alheia ao carro que se aproximava em alta velocidade. Sem pensar, Rodrigo correu até ela e a puxou para fora do caminho segundos antes do carro passar com um estrondo, freando bruscamente mais à frente. A senhora, visivelmente abalada, olhou para ele com lágrimas nos olhos. "Meu Deus, você me salvou", disse ela, a voz trêmula. Rodrigo, ainda ofegante, apenas acenou com a cabeça. A adrenalina começava a diminuir, e ele percebia o que havia acabado de acontecer. No momento em que estava prestes a acabar com sua própria vida, ele havia salvo outra. "Como posso te agradecer?" Ela continuou, enxugando as lágrimas. "Eu nem vi o carro. Estava tão distraída." Rodrigo balançou a cabeça tentando sorrir. "Não precisa agradecer. Eu só estava no lugar certo, na hora certa." A senhora olhou para ele com uma expressão de profunda gratidão. "Meu nome é Dona Marta, querido. E o seu?" "Rodrigo." Ele respondeu, ainda atordoado. "Rodrigo, você foi um anjo enviado para mim. Venha comigo, por favor. Não posso deixá-lo aqui depois de tudo isso." Rodrigo hesitou. Ele estava ali, na beira da ponte, prestes a acabar com sua própria vida. E agora, esta senhora, a quem ele tinha acabado de salvar, estava lhe pedindo para acompanhá-la. Algo nele, talvez um instinto de sobrevivência, ou o desejo de fugir daquela beira do abismo, fez com que ele aceitasse. Enquanto caminhavam, Dona Marta segurava seu braço com força, como se temesse que ele desaparecesse a qualquer momento. "Onde estamos indo?" ele perguntou, tentando ignorar o tumulto em sua mente. "Vou te levar para minha casa, querido. Você me salvou, e agora é minha vez de cuidar de você." Ela respondeu com um sorriso caloroso. Rodrigo não tinha forças para recusar. A ideia de ir a algum lugar, qualquer lugar, que não fosse à beira daquele rio, parecia a coisa certa a fazer, e então ele a seguiu. Dona Marta morava em uma casa simples, mas acolhedora, em um bairro tranquilo da cidade. Quando chegaram, ela o convidou para entrar, insistindo que ele aceitasse um café para se aquecer. Rodrigo, ainda em choque com os eventos da noite, aceitou, sentando-se na pequena sala de estar, onde fotos de família decoravam as paredes. Enquanto ela preparava o café na cozinha, Rodrigo se permitiu observar as fotos com mais atenção. Havia várias imagens de uma família numerosa. Filhos, netos. E ao centro de muitas dessas fotos, Dona Marta sorrindo, ao lado de um homem que ele presumiu ser seu falecido marido. "Aqui está, querido, um café bem quente", disse ela, interrompendo seus pensamentos e colocando a xícara em suas mãos. "Obrigado, Dona Marta", murmurou ele, ainda sentindo-se deslocado, como se estivesse em um sonho estranho. "Me fale sobre você, Rodrigo", ela pediu, sentando-se em uma poltrona em frente a ele. "O que te trouxe para aquela ponte esta noite?" Rodrigo hesitou. Não era algo que ele queria compartilhar, especialmente com uma estranha, mas havia algo na maneira como Dona Marta o olhava, com uma mistura de preocupação e carinho, que o fez sentir que talvez ela pudesse entender. Eu perdi minha mãe no ano passado. Ela era tudo para mim, e desde então eu não conseguia encontrar um motivo para continuar." Ele começou, sua voz baixa e trêmula.
Hoje eu estava decidido a acabar com tudo. Mas então vi a senhora. E... Dona Marta estendeu a mão e tocou a dele suavemente. Eu sinto muito por sua perda, Rodrigo. Perder alguém que amamos é a dor mais profunda que podemos sentir. Mas saiba que sua mãe não gostaria que você desistisse. Ela gostaria que você encontrasse um novo propósito, uma nova razão para viver. As palavras dela atingiram Rodrigo de uma maneira que ele não esperava. Havia tanta verdade no que ela dizia, mas ele não sabia se estava pronto para aceitar isso. Eu não sei se consigo, ele admitiu, sentindo as lágrimas brotarem em seus olhos. Às vezes, não conseguimos sozinhos, respondeu Dona Marta. Mas não estamos sozinhos, Rodrigo. Hoje você salvou minha vida, e isso não foi por acaso. Talvez, de alguma forma, eu possa te ajudar a encontrar o que você está procurando. Naquele momento, a porta da frente se abriu, e uma mulher mais jovem entrou na sala, carregando sacolas de compras. Ela parou abruptamente ao ver Rodrigo. Mãe, quem é ele? Perguntou a mulher, com uma expressão de surpresa. Ana, querida, este é o Rodrigo. Ele me salvou hoje de ser atropelada. Rodrigo, esta é minha filha, Ana. Ana olhou para ele, agora com um sorriso de gratidão. Muito prazer, Rodrigo, e muito obrigada por salvar minha mãe. Rodrigo acenou com a cabeça, sentindo-se mais confuso do que nunca. A cada minuto, parecia que ele estava se aprofundando em uma nova vida. Uma que ele não havia planejado. Dona Marta levantou-se e foi até a filha. Ana, vamos preparar algo para o Rodrigo comer. Ele precisa de um bom jantar para se recuperar dessa noite. Enquanto as duas mulheres se dirigiam para a cozinha, Rodrigo permaneceu sentado, sentindo algo novo dentro de si. Talvez, apenas talvez, havia uma razão para ele ainda estar aqui, e talvez essa nova família que ele acabara de encontrar pudesse ajudá-lo a descobrir qual era. Rodrigo ficou sentado na sala, perdido em seus pensamentos, enquanto ouvia os sons de Ana e Dona Marta na cozinha. Ele mal conseguia acreditar no que havia acontecido nas últimas horas. Uma noite que deveria ter sido seu fim, agora se tornava um começo inesperado. Enquanto esperava, Rodrigo começou a pensar na conexão que sentia com Dona Marta. Algo nela lhe parecia familiar, uma sensação que ele não conseguia explicar. Talvez fosse o jeito como ela o tratava, com uma bondade e compreensão que ele não experimentava desde que sua mãe se fora. Havia algo reconfortante em estar ali, naquela casa estranha, mas ao mesmo tempo tão acolhedora. Rodrigo, venha se juntar a nós, chamou Ana da cozinha, tirando-o de seus pensamentos. Ele se levantou e foi até a mesa de jantar, onde Dona Marta havia preparado uma refeição simples, mas que exalava um aroma caseiro e acolhedor. Rodrigo não comia bem há dias, e seu estômago roncou em resposta. Espero que goste, disse Dona Marta, enquanto servia o prato de Rodrigo. Ele agradeceu e começou a comer em silêncio, saboreando cada mordida. Enquanto comiam, Dona Marta e Ana conversavam sobre coisas cotidianas, o dia de trabalho de Ana, os planos para o fim de semana. Rodrigo ouvia, sentindo-se como um espectador em uma vida que não era a sua, mas ao mesmo tempo, uma vida da qual ele se sentia cada vez mais parte. Rodrigo, o que você faz? Perguntou Ana de repente, quebrando o silêncio. Ele parou, colocando o garfo no prato. Era uma pergunta simples, mas ele não sabia como responder. O que ele fazia? Ele estava desempregado há meses, incapaz de manter um trabalho devido à depressão que o consumia desde a morte de sua mãe. Eu estou entre empregos no momento, respondeu ele, sem entrar em detalhes. Ana e Dona Marta trocaram olhares, mas não pressionaram. Elas pareciam entender que havia mais em sua história, mas sabiam que ele precisaria de tempo para se abrir completamente. Bem, se precisar de algo, não hesite em nos pedir, disse Ana com um sorriso gentil. Rodrigo agradeceu, sentindo uma mistura de alívio e constrangimento. Ele não queria ser um fardo, mas ao mesmo tempo, havia algo em estar ali, com elas, que fazia com que ele se sentisse um pouco mais humano. Depois do jantar, eles se mudaram para a sala de estar. Dona Marta serviu chá, e os três se sentaram, conversando sobre coisas simples e triviais. Rodrigo, que
que não se lembrava da última vez que tinha uma conversa casual e amigável, começou a relaxar, deixando de lado as tensões que o haviam perseguido nos últimos meses. Quando a noite avançou, Rodrigo sentiu que era hora de ir. Ele se levantou e agradeceu novamente pela hospitalidade, mas Dona Marta o deteve. Rodrigo, já é tarde. Por que você não fica aqui esta noite? Temos um quarto extra, e seria bom para nós saber que você está seguro, disse ela com um olhar maternal. Rodrigo hesitou. Ele não queria impor, mas o pensamento de voltar para seu apartamento vazio, onde os mesmos pensamentos sombrios provavelmente o aguardariam, era menos atraente do que a ideia de ficar. Tudo bem. Se não for incômodo, respondeu ele finalmente. Nenhum incômodo. Ficaremos felizes em tê-lo aqui, garantiu Ana. Dona Marta o levou até o quarto de hóspedes, um espaço pequeno, mas confortável, com uma cama macia e uma janela que dava para o jardim dos fundos. Durma bem, Rodrigo. Amanhã é um novo dia, disse ela antes de sair do quarto, deixando-o sozinho. Rodrigo deitou-se na cama, sentindo uma paz que não sentia há muito tempo. Pensou em sua mãe, em como ela sempre lhe dizia para encontrar beleza nas pequenas coisas da vida, mesmo quando tudo parecia perdido. Naquela noite, ele adormeceu mais rápido do que esperava, e pela primeira vez em muito tempo, seus sonhos foram tranquilos. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou com a luz suave do sol entrando pela janela. Ele se espreguiçou, sentindo-se estranhamente revigorado, como se tivesse deixado um peso para trás durante a noite. Depois de se vestir, desceu para a cozinha, onde encontrou Dona Marta preparando o café da manhã. Bom dia, Rodrigo. Dormiu bem? Perguntou ela com um sorriso acolhedor. Sim, muito bem. Obrigado novamente por me deixarem ficar, respondeu ele, sentando-se à mesa. Ana apareceu logo depois, já pronta para o trabalho. Mas antes de sair, ela se aproximou de Rodrigo. Rodrigo, você tem algum plano para hoje? Perguntou ela. Ainda não. Ele admitiu. Bem, se estiver livre, minha mãe poderia usar alguma ajuda com algumas coisas pela casa. Só se você estiver disposto, claro, sugeriu Ana com um tom leve. Rodrigo ficou surpreso com a oferta. Desde a morte de sua mãe, ele havia se isolado tanto que a ideia de ajudar outra pessoa parecia quase estrangeira. Mas algo naquela casa e naquela família o fazia querer se envolver. Claro, posso ajudar sim, respondeu ele sinceramente. Ana sorriu, satisfeita com a resposta, e se despediu antes de sair para o trabalho. Dona Marta, por sua vez, parecia grata pela companhia. Vamos começar depois do café, pode ser? Sugeriu ela. Rodrigo assentiu e os dois compartilharam uma refeição tranquila, mas cheia de calor humano. Depois de comerem, Dona Marta lhe mostrou algumas tarefas simples ao redor da casa, como consertar uma porta que estava rangendo e arrumar alguns itens no sótão. Enquanto Rodrigo trabalhava, ele se pegou pensando em sua própria mãe, em como ela sempre o incentivava a ser útil e a encontrar propósito em ajudar os outros. Cada gesto que ele fazia ali, naquela casa, parecia um tributo silencioso a ela, e isso lhe dava um estranho tipo de consolo. No meio da tarde, depois de horas de trabalho, Dona Marta sugeriu que eles fizessem uma pausa. Sabe, Rodrigo, eu não perguntei muito sobre você ontem, mas percebo que você carrega algo pesado em seu coração, disse ela suavemente, enquanto servia chá para os dois. Rodrigo olhou para ela, surpreso. Havia algo nos olhos de Dona Marta, algo que parecia tão familiar, que ele sentiu que poderia se abrir com ela. Eu perdi minha mãe há alguns meses, confessou ele, sentindo um nó se formar em sua garganta. Dona Marta o olhou com compreensão, mas sem piedade, apenas com uma empatia profunda que o fez continuar. Desde então, tem sido difícil seguir em frente. Eu estava prestes a fazer algo terrível ontem à noite, quando a senhora apareceu, admitiu ele, sentindo-se vulnerável. Dona Marta ficou em silêncio por um momento, mas então colocou sua mão sobre a de Rodrigo, apertando-a gentilmente. Rodrigo, o que aconteceu ontem não foi um acaso. Acredite ou não, acho que sua mãe te guiou até aqui. Às vezes, aqueles que amamos nos mandam sinais, nos mostram que ainda estão cuidando de nós.
mesmo de longe. Disse ela, suas palavras trazendo um conforto que Rodrigo não sabia que precisava. Rodrigo sentiu as lágrimas começarem a se formar, mas ele as segurou. Não era tristeza que sentia, mas algo mais complexo. Uma mistura de saudade, alívio e uma sensação renovada de esperança. Talvez você esteja certa. Talvez tudo isso tenha acontecido por uma razão, disse ele, mais para si mesmo do que para ela. Dona Marta sorriu, e eles continuaram a tarde conversando, compartilhando histórias. Rodrigo se abriu mais sobre sua mãe, suas memórias, e Dona Marta, por sua vez, contou histórias de sua própria juventude, suas lutas e triunfos. A conexão entre eles se aprofundava a cada palavra, e Rodrigo sentia como se estivesse encontrando uma nova família. Quando Ana voltou do trabalho naquela noite, encontrou Rodrigo e sua mãe rindo juntos na sala de estar, como velhos amigos. Ela sorriu ao ver a cena, sentindo que algo especial estava acontecendo. Naquela noite, Rodrigo dormiu novamente na casa de Dona Marta, sentindo-se mais em paz do que em muito tempo. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sentia que talvez, apenas talvez, ele estivesse finalmente no caminho certo. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou com uma sensação de calma que não experimentava há meses. Ele se levantou, tomou um banho e desceu as escadas, onde encontrou Ana e Dona Marta na cozinha, conversando e rindo enquanto preparavam o café da manhã. Bom dia, Rodrigo, disse Ana, com um sorriso caloroso. Bom dia, respondeu ele, sentindo-se estranhamente à vontade naquele ambiente. Enquanto tomavam o café da manhã, Ana perguntou a Rodrigo sobre seus planos para o dia. Não tenho muitos planos, mas pensei em procurar algum trabalho, respondeu ele. Ana e Dona Marta trocaram olhares como se estivessem considerando algo. Sabe, Rodrigo, meu irmão, Lucas, está precisando de alguém para ajudá-lo na loja de ferragens que ele tem no centro da cidade. Ele mencionou isso recentemente. Talvez você pudesse passar lá e ver se ele ainda precisa de ajuda, sugeriu Ana. Rodrigo ficou surpreso, mas também agradecido. A ideia de trabalhar e ter uma rotina novamente era algo que ele não havia considerado em muito tempo, mas parecia exatamente o que ele precisava para reconstruir sua vida. Eu gostaria disso. Agradeço por pensar em mim, respondeu Rodrigo com sinceridade. Ótimo! Vou ligar para ele e avisar que você vai passar por lá, disse Ana, pegando o telefone. Enquanto ela fazia a ligação, Rodrigo olhou para Dona Marta, que estava observando-o com um olhar suave. Eu vejo muito de sua mãe em você, Rodrigo. Ela estaria orgulhosa de como você está tentando seguir em frente, disse ela, suas palavras tocando fundo no coração de Rodrigo. Ele assentiu, incapaz de responder com palavras, mas sentindo uma gratidão imensa por ter encontrado essas pessoas em seu caminho. Mais tarde naquele dia, Rodrigo se dirigiu ao centro da cidade, onde encontrou a loja de ferragens que Ana havia mencionado. Era uma loja pequena, mas bem cuidada, com ferramentas e materiais organizados nas prateleiras. Ao entrar, ele foi recebido por um homem de meia idade com uma expressão amigável. Você deve ser o Rodrigo, disse o homem estendendo a mão. Sou Lucas, irmão da Ana. Ela me contou que você está procurando trabalho. Rodrigo apertou a mão de Lucas, sentindo-se um pouco nervoso, mas também determinado a fazer o seu melhor. Sim, estou, e estou disposto a ajudar no que for preciso, respondeu Rodrigo. Lucas sorriu, aprovando a atitude de Rodrigo. Bem, estamos precisando de ajuda, especialmente com o estoque e atendimento. Se você estiver disposto a aprender, acho que podemos fazer isso funcionar, disse Lucas. E assim Rodrigo começou a trabalhar na loja de Lucas. Ele rapidamente se adaptou à rotina, sentindo uma sensação de propósito e realização que não sentia há muito tempo. A cada dia ele se sentia mais confiante, mais forte, como se estivesse recuperando partes de si mesmo que haviam sido perdidas. No entanto, havia algo que continuava a intrigá-lo. Cada vez que conversava com Dona Marta ou passava tempo com Ana, sentia uma conexão profunda, quase inexplicável. Algo que o fazia sentir que essa família era mais do que uma coincidência em sua vida. Uma tarde, enquanto organizava algumas caixas no depósito da loja, Rodrigo encontrou uma velha fotografia presa entre duas caixas. Ele a pegou, curioso, e viu que era uma foto antiga de uma mulher jovem.
segurando um bebê nos braços. Ela parecia muito com Dona Marta, mas o bebê... Havia algo no olhar do bebê que lhe era familiar. Quando Lucas entrou no depósito, Rodrigo lhe mostrou a foto. Lucas, quem é essa na foto? Perguntou ele, tentando não parecer muito curioso. Lucas olhou para a foto e, por um momento, seu rosto mostrou uma expressão de surpresa misturada com algo mais difícil de identificar. Essa é minha mãe, Marta, quando era mais jovem. O bebê... Lucas parou, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Bem, essa história é complicada, mas acho que é hora de você saber. Rodrigo sentiu seu coração acelerar. Ele estava prestes a descobrir algo importante. Algo que, de alguma forma, estava ligado a tudo o que ele havia vivido nos últimos dias. Sabe, Rodrigo, nossa família tem um passado um pouco difícil. Quando minha mãe era jovem, ela teve um bebê. Mas... Lucas hesitou, olhando para Rodrigo com um misto de ansiedade e expectativa. Esse bebê foi dado em adoção. Foi uma decisão difícil, mas na época, ela acreditava que era o melhor a fazer. Rodrigo ficou em silêncio, processando as palavras de Lucas. A mente de Rodrigo começou a girar, ligando as peças do quebra-cabeça. O sentimento de familiaridade, a conexão inexplicável que ele sentia com Dona Marta, tudo começou a fazer sentido. Lucas, você está dizendo que... Rodrigo começou, mas as palavras ficaram presas na garganta. Lucas assentiu lentamente, entendendo a pergunta não dita. Rodrigo, há uma chance de que você seja esse bebê. Minha mãe nunca parou de pensar nele. Em você, se é que estou certo. Talvez o destino tenha te trazido de volta para onde você sempre pertenceu, disse Lucas, sua voz carregada de emoção. Rodrigo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele havia vindo naquela casa como um estranho, mas agora ele estava descobrindo que talvez estivesse voltando para sua própria família. Rodrigo sentiu o peso das palavras de Lucas como um impacto silencioso em sua alma. As últimas horas haviam se transformado em uma montanha-russa de emoções, e ele estava apenas começando a entender a profundidade do que estava acontecendo. Ele olhou novamente para a foto na mão. O rosto jovem de Dona Marta sorrindo para o bebê em seus braços, e não conseguiu evitar que uma torrente de emoções o dominasse. Lucas, isso é real? Ele perguntou, quase num sussurro, ainda lutando para processar tudo. Lucas assentiu, seus olhos mostrando compreensão e um toque de tristeza. É real, Rodrigo. Eu sempre soube da história, mas minha mãe nunca conseguiu falar muito sobre isso. Era uma dor que ela guardava para si, um arrependimento que a seguia em silêncio por todos esses anos, explicou Lucas, sua voz baixa e reflexiva. Rodrigo respirou fundo, tentando se estabilizar. Ele se sentiu dividido entre a incredulidade e a esperança. Uma parte de si queria acreditar que era verdade, que ele finalmente havia encontrado algo que lhe faltava por toda a vida. Mas outra parte estava assustada, temendo que tudo isso fosse uma coincidência cruel, uma ilusão. Eu preciso falar com ela, com Dona Marta, disse Rodrigo, com determinação na voz. Lucas assentiu novamente. Acho que você deve, Rodrigo, mas vá com calma. Isso também será um choque para ela, aconselhou Lucas, dando um tapinha reconfortante no ombro de Rodrigo. De volta à casa, Rodrigo encontrou Dona Marta no jardim, cuidando de suas flores. Ela parecia tão em paz, tão alheia ao turbilhão de emoções que Rodrigo estava experimentando. Por um momento ele hesitou, sem saber como abordar a situação, mas sabia que precisava das respostas. Dona Marta, posso conversar com a senhora? Rodrigo chamou, tentando manter a voz firme. Ela se virou para ele, sorrindo como sempre, mas o sorriso começou a desaparecer ao perceber a seriedade no rosto de Rodrigo. Claro, meu filho. O que aconteceu? Perguntou ela, com uma preocupação crescente. Rodrigo segurou a fotografia que havia encontrado e a estendeu para ela. Dona Marta pegou a foto, seus olhos se arregalando ao reconhecer a imagem. Seu rosto mudou, como se as memórias de um passado há muito enterrado voltassem à tona com força total. Onde você encontrou isso? A voz de Dona Marta tremia ligeiramente, e Rodrigo podia ver o impacto que aquilo estava tendo sobre ela.
Eu estava ajudando Lucas na loja e encontrei no depósito. Ele me contou sobre o bebê. Rodrigo começou, suas palavras cheias de uma mistura de esperança e medo. Dona Marta olhou para a fotografia por um longo momento, antes de finalmente olhar para Rodrigo, seus olhos cheios de uma dor profunda e lágrimas contidas. Rodrigo, aquele bebê... Começou ela. Mas sua voz falhou e ela precisou de um momento para recuperar o controle. Aquele bebê era meu filho. E eu nunca parei de pensar nele, de me perguntar onde ele estava, se estava bem, se algum dia eu o veria de novo. As palavras de Dona Marta atingiram Rodrigo como uma onda, varrendo qualquer dúvida que ele pudesse ter. As peças finalmente se encaixavam, a verdade revelada diante dele. Dona Marta, eu sou esse bebê? A pergunta saiu quase como um sussurro, mas carregava o peso de uma vida inteira. Dona Marta assentiu, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Rodrigo, meu filho, eu acredito que sim. Eu sempre senti algo especial em você desde o momento em que nos encontramos, mas não ousei acreditar que poderia ser verdade. Mas agora eu sei. Você voltou para mim, disse ela, sua voz entrecortada pela emoção. Rodrigo se aproximou dela, seus próprios olhos cheios de lágrimas, e sem mais palavras, eles se abraçaram. O abraço que eles compartilhavam era uma mistura de dor, saudade e, finalmente, um senso de completude que ambos haviam perdido. O silêncio entre eles era carregado de sentimentos não ditos, de anos perdidos, mas também de um futuro que começava a se desenhar de forma inesperada. Rodrigo, que havia chegado àquela casa como um homem à beira do abismo, agora se via de volta ao seio de uma família que ele nunca soube que tinha. A dor da perda de sua mãe biológica ainda estava lá, mas ao lado de Dona Marta, ele sentia que talvez, apenas talvez, estivesse encontrando um novo caminho para curar essas feridas. Quando o abraço finalmente se desfez, ambos ficaram em silêncio, absorvendo a profundidade daquele momento. Rodrigo sabia que muitas conversas difíceis ainda estavam por vir, mas ele também sabia que não estava mais sozinho. Ele havia encontrado uma mãe, uma irmã, e quem sabe o que mais o futuro lhe reservava. Nos dias que se seguiram, Rodrigo começou a se acostumar com a ideia de que havia encontrado uma nova família. Uma que, de certa forma, sempre lhe pertencera. O impacto daquela revelação ainda o assombrava, mas cada novo dia trazia um pouco mais de clareza e aceitação. Ana, que havia sido a primeira a suspeitar da conexão entre Rodrigo e Dona Marta, ficou emocionada ao saber da verdade. Ela acolheu Rodrigo como um irmão, e a relação entre eles floresceu rapidamente. Lucas, apesar de ter guardado o segredo por tanto tempo, também ficou aliviado por finalmente poder compartilhar a história que havia sido um peso em sua consciência. Mas o processo de adaptação não foi sem desafios. Havia conversas difíceis a serem realizadas, memórias dolorosas a serem revividas e um longo caminho de cura a ser percorrido. Rodrigo e Dona Marta passaram muitas tardes juntos, conversando sobre o passado, tentando preencher as lacunas de suas vidas que haviam sido marcadas pela ausência um do outro. Eu sempre me perguntei como você estava, onde você estava, se era feliz, disse Dona Marta em uma dessas conversas, com a voz trêmula. O arrependimento de ter te dado em adoção me acompanhou todos esses anos. Não houve um dia em que eu não pensasse em você, que não orasse para que você estivesse bem. Rodrigo sentiu um nó na garganta ao ouvir aquelas palavras. Ele nunca havia imaginado que sua vida, que sempre lhe pareceu cheia de solidão e abandono, tivesse sido marcada por um amor tão profundo e incondicional. Eu também sempre senti que algo estava faltando, confessou Rodrigo com os olhos cheios de lágrimas. A vida foi difícil, especialmente depois que minha mãe adotiva morreu. Mas agora, sabendo que você estava aí, pensando em mim, isso muda tudo. Dona Marta segurou a mão de Rodrigo com firmeza, como se quisesse garantir que ele nunca mais se sentiria sozinho. Estamos juntos agora, meu filho, e vamos fazer o nosso melhor para recuperar o tempo perdido, prometeu ela, com uma determinação renovada. Rodrigo, por sua vez, sentiu uma nova força crescer dentro de si. Ele havia chegado àquela casa com o coração cheio de dor e desespero, mas agora sentia uma nova esperança.
uma vontade de viver que ele achava ter perdido para sempre. Com o tempo, Rodrigo começou a se envolver mais na vida de sua nova família. Ele se tornou uma presença constante na loja de Lucas, aprendendo o negócio e ajudando a expandir a clientela. A relação com Ana também se fortaleceu, e eles se tornaram confidentes, compartilhando suas alegrias e desafios. No entanto, apesar de todos os progressos, Rodrigo ainda carregava consigo as cicatrizes do passado. Havia noites em que os pesadelos retornavam, lembranças dos momentos mais sombrios, das dores que ele havia tentado esquecer. Mas agora, ao acordar dessas noites difíceis, ele não estava mais sozinho. Dona Marta, Ana ou Lucas estavam sempre lá para confortá-lo, para lembrá-lo de que ele era amado e que não precisava enfrentar seus demônios sozinho. Em uma dessas noites, após um pesadelo particularmente intenso, Rodrigo decidiu que precisava fazer algo para honrar sua mãe adotiva, que havia falecido anos antes. Ele sabia que a única forma de seguir em frente era reconciliar seu passado com o presente, e isso incluía lidar com a dor de perder alguém que também havia sido uma figura materna em sua vida. "Eu quero visitar o túmulo da minha mãe adotiva", disse ele a Dona Marta uma manhã, com um tom sério. "Eu sinto que preciso fazer isso, como uma forma de me despedir, mas também de agradecer por tudo o que ela fez por mim." Dona Marta olhou para ele com compreensão e carinho. "Eu acho que isso é muito importante, Rodrigo. E se você quiser, eu posso ir com você", ofereceu ela, sabendo o quanto aquele momento seria difícil para ele. Rodrigo assentiu, agradecido pela oferta. "Eu gostaria disso", respondeu ele, sentindo um alívio ao saber que não precisaria enfrentar aquela experiência sozinho. E assim, no final daquela semana, Rodrigo e Dona Marta viajaram até a cidade onde ele havia crescido. Quando chegaram ao cemitério, Rodrigo sentiu o peso daquelas memórias o atingirem com força. Mas ele se manteve firme, com Dona Marta ao seu lado, enquanto caminhavam até o túmulo de sua mãe adotiva. Ao chegar lá, Rodrigo se ajoelhou diante da lápide, o coração cheio de emoções conflitantes. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas deixando as lágrimas caírem enquanto refletia sobre tudo o que havia passado. "Mãe, eu sinto tanto a sua falta", murmurou ele, finalmente quebrando o silêncio. "Mas eu quero que saiba que estou bem. Encontrei outra família, uma que eu nunca soube que tinha. E eu vou ficar bem, eu prometo." Dona Marta observava à distância, dando a Rodrigo o espaço que ele precisava para se despedir. Ela sabia que esse era um momento crucial para ele, um passo necessário para que ele pudesse seguir em frente e abraçar o futuro. Após o que pareceu ser uma eternidade, Rodrigo se levantou, sentindo-se mais leve, como se um grande peso tivesse sido removido de seus ombros. Ele olhou para Dona Marta e sorriu. Um sorriso sincero, cheio de gratidão e esperança. "Obrigado por estar aqui comigo", disse ele, segurando a mão dela. "Eu sempre estarei aqui, meu filho. Sempre", respondeu Dona Marta com a voz carregada de emoção. Eles saíram do cemitério de mãos dadas, sabendo que, apesar de todas as dificuldades, estavam prontos para enfrentar o futuro juntos, como uma verdadeira família. Com o passar dos meses, a vida de Rodrigo começou a se transformar de maneiras que ele jamais imaginou possíveis. A reconciliação com seu passado e o fortalecimento dos laços com sua nova família lhe deram uma nova perspectiva, uma nova razão para viver. Ele começou a perceber que, apesar de todas as perdas e dores, havia encontrado algo de extraordinário em meio ao caos. Um propósito, uma esperança renovada. Ana, sempre a otimista, foi uma presença constante e inspiradora. Ela incentivou Rodrigo a explorar novos interesses, a buscar sonhos que ele nunca teve a chance de perseguir. Com o apoio de Ana e Lucas, ele se matriculou em um curso de design gráfico, algo que sempre o fascinou, mas que ele nunca teve a coragem de seguir. Cada aula, cada projeto, o fazia sentir-se mais vivo, mais confiante em seu próprio valor. Dona Marta, por sua vez, estava mais feliz do que nunca. A presença de Rodrigo em sua vida havia preenchido um vazio que ela carregava há décadas. Ela via em Rodrigo não apenas o filho perdido que havia retornado, mas também um homem que, apesar de todas as adversidades,
Havia encontrado forças para seguir em frente. Ela se orgulhava dele e fazia questão de expressar isso sempre que possível. No entanto, a vida não era perfeita. Ainda havia momentos em que o passado assombrava Rodrigo. Havia dias em que a dor da perda de sua mãe adotiva voltava com força, e ele se sentia perdido novamente. Mas agora, ao invés de se isolar, ele encontrava conforto em sua nova família. Ele aprendeu que não precisava enfrentar essas dificuldades sozinho, que havia pessoas que se importavam com ele e que estavam dispostas a ajudar. Certa noite, enquanto estava sentado na varanda com Dona Marta, Rodrigo sentiu a necessidade de falar sobre algo que o incomodava há algum tempo. Dona Marta, eu sempre me pergunto como seria minha vida se eu nunca tivesse sido adotado. Se eu tivesse crescido aqui, com a senhora, com Lucas e Ana, será que as coisas teriam sido diferentes? Perguntou ele, a voz carregada de incerteza. Dona Marta olhou para ele com um olhar suave, compreensivo. Rodrigo, não podemos mudar o passado. As coisas aconteceram como aconteceram, e é claro que dói pensar no que poderia ter sido. Mas eu acredito que, de alguma forma, tudo isso nos trouxe até aqui. Você é quem você é por causa de tudo o que passou, e isso é algo para se orgulhar, não para lamentar, disse ela, apertando a mão de Rodrigo. Rodrigo assentiu, refletindo sobre as palavras dela. Ele sabia que havia verdade no que ela dizia, mas ainda assim, a dúvida persistia. Eu sei que tem razão, mas às vezes é difícil não pensar nas coisas que poderiam ter sido diferentes. Nas oportunidades perdidas, respondeu ele, a voz carregada de melancolia. Dona Marta sorriu com ternura. Todos nós temos essas dúvidas, Rodrigo, mas o importante é o que fazemos com o que temos agora. E você tem muito pela frente, meu filho. Eu vejo um futuro brilhante para você, cheio de possibilidades. E eu estarei aqui para te apoiar em cada passo, garantiu ela. As palavras de Dona Marta trouxeram conforto a Rodrigo, e ele sentiu um pouco da angústia se dissipar. Ele sabia que ela estava certa. O passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda estava por ser escrito, e ele tinha a chance de fazer algo significativo com sua vida. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, Rodrigo se encontrou refletindo sobre a jornada que havia percorrido. Ele pensou em todas as vezes que havia se sentido perdido, em todos os momentos em que a dor quase o venceu. Mas agora, ele via a vida de forma diferente. Ele tinha uma família que o amava, tinha amigos que o apoiavam, e o mais importante, tinha uma nova esperança. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou com uma nova determinação. Ele decidiu que era hora de retribuir tudo o que havia recebido, de fazer algo significativo não apenas para si mesmo, mas para aqueles que haviam estado ao seu lado. Rodrigo começou a se envolver em trabalhos voluntários na comunidade, ajudando jovens que, como ele, haviam passado por dificuldades na vida. Ele começou a compartilhar sua história, não como uma narrativa de dor, mas como um testemunho de superação, de como é possível encontrar a luz mesmo nos momentos mais sombrios. E assim, a vida de Rodrigo seguiu adiante, cheia de novos desafios, mas também repleta de novas oportunidades. Ele encontrou um propósito que ia além de si mesmo, algo que lhe dava força para continuar, para lutar por um futuro melhor. A cada novo dia, Rodrigo se sentia mais seguro de que, apesar de todos os obstáculos, havia encontrado o caminho certo. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito, muitas batalhas a serem travadas, mas agora ele estava preparado para enfrentá-las. Com sua nova família ao seu lado, ele sentia que poderia conquistar qualquer coisa. Os meses se transformaram em anos, e Rodrigo se viu construindo uma vida que jamais havia imaginado. Ele, que um dia se sentira à beira do desespero, agora caminhava com confiança e propósito. O trabalho voluntário havia se tornado uma paixão, e sua história de superação inspirava outros a encontrarem forças nas adversidades. No entanto, havia uma peça final que ainda faltava ser encaixada. Embora Rodrigo tivesse feito as pazes com grande parte de seu passado, ele sabia que precisava retornar ao lugar onde tudo havia começado, sua antiga cidade, onde ele havia crescido sob os cuidados de sua mãe adotiva. Era lá que ele precisava fechar o ciclo,
onde finalmente diria adeus àquela parte de sua vida, para que pudesse seguir em frente plenamente. Com o apoio de Dona Marta e seus novos irmãos, Rodrigo decidiu fazer essa viagem sozinho. Ele sentia que precisava desse momento para si, para confrontar suas emoções e finalmente liberar as amarras do passado. Ao chegar na antiga casa onde vivera, Rodrigo foi tomado por uma avalanche de memórias. Cada canto, cada detalhe da casa trazia à tona lembranças de sua infância, de momentos bons e ruins, de uma vida que agora parecia pertencer a outra pessoa. A nostalgia o atingiu com força, mas ele estava determinado a não se deixar abater. Ao entrar no quarto que havia sido seu, Rodrigo sentiu uma mistura de tristeza e gratidão. Ele passou os dedos pelas paredes, agora desgastadas pelo tempo, e deixou que as lágrimas caíssem livremente. Não eram apenas lágrimas de dor, mas também de aceitação, de compreensão de que tudo aquilo fazia parte de sua história, e que ele não precisava carregar aquele peso sozinho. Após passar um tempo na casa, Rodrigo seguiu para o cemitério, onde mais uma vez se ajoelhou diante do túmulo de sua mãe adotiva. Desta vez, porém, ele não sentiu a mesma dor esmagadora que havia sentido antes. Ele sentiu paz, uma paz que vinha do entendimento de que sua mãe adotiva sempre havia feito o melhor por ele, e que agora ele tinha uma vida que ela ficaria orgulhosa. "Mãe, eu finalmente encontrei meu lugar", disse ele em voz baixa, sentindo o vento acariciar seu rosto como se fosse uma resposta silenciosa. "Eu nunca vou te esquecer, mas também sei que preciso seguir em frente. Obrigado por tudo. Eu te amo." Com essas palavras, Rodrigo se levantou, sentindo um alívio profundo, como se um capítulo de sua vida tivesse finalmente sido encerrado. Ao retornar para sua nova cidade, Rodrigo foi recebido com abraços calorosos por Dona Marta, Ana e Lucas. Eles sabiam o quanto aquela viagem havia significado para ele, e estavam felizes por vê-lo retornar com uma expressão de serenidade que eles ainda não haviam visto antes. "Como foi?" perguntou Ana preocupada. Rodrigo sorriu, um sorriso tranquilo e genuíno. "Foi difícil, mas foi necessário. Sinto que finalmente estou em paz", respondeu ele, abraçando Ana com força. A partir daquele dia, Rodrigo começou a viver com ainda mais intensidade. Ele se dedicou não apenas ao trabalho voluntário, mas também ao seu curso de design, e acabou abrindo seu próprio estúdio, onde criou projetos para diversas causas sociais. Sua história continuava a inspirar muitos, e ele se tornou um exemplo de como a vida pode mudar quando encontramos amor e propósito. Dona Marta, que sempre sonhara em ter seus filhos unidos e felizes, não podia estar mais orgulhosa. Ela sabia que o caminho até ali havia sido cheio de dificuldades, mas ver Rodrigo florescer como uma pessoa renovada a enchia de alegria. Rodrigo, por sua vez, soube que, independentemente dos desafios que ainda viriam, ele nunca mais estaria sozinho. Ele havia encontrado uma família que, apesar de não ter sido planejada, era exatamente o que ele precisava. E mais do que isso, ele havia encontrado a si mesmo. E assim, a história de Rodrigo se tornou uma jornada de transformação, onde o desespero deu lugar à esperança, e onde ele descobriu que, às vezes, o que precisamos para seguir em frente é simplesmente acreditar que, no final, tudo pode dar certo.